Nós começamos, semana passada, falando sobre a Basileia, o reino de Deus entre nós. Nós vamos continuar hoje, parte 2. Vamos ver até onde a gente consegue caminhar. Não tenho a preocupação de terminar o assunto hoje, tá bom? Até porque tem 2000 anos que estão tentando explicar o reino de Deus e não concluíram ainda. Então, eu não vou tentar resolver hoje. O Anderson, nos 2 últimos domingos, ministrou pela manhã. E nós demos aí um mergulho aí no livro de Miqueias também. Foi muito interessante, né? Que bênção, que bênção. Vamos abrir então, nesse texto, Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de peles de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Convido você a baixar a sua fronte e a orar ao Senhor nesta noite, para que Ele abra o coração, abra seu entendimento, que nada nem ninguém te impeça de receber a palavra de Deus nessa noite. Que você seja derrotado no nome de Jesus pela artimanha de Satanás. Derrotado. Para que o Espírito de Deus prevaleça sobre você. Toda artimanha do maligno, derrotado em nome de Jesus. Todo ladrão de semente, derrotado. Que seu coração seja terra boa. Vamos clamar por isso? Eu sei que tem outras coisas que te perturbam nesta noite, mas eu gostaria que você rendesse a palavra do Senhor em seu coração. Peça a Ele em nome de Jesus. Pai, nós temos, ó Deus, uma oportunidade nesta noite. Oportunidade de nos rendermos, ó Deus, aos Teus pés, de nos rendermos à palavra do Senhor, de aprendermos, de crescermos em graça. Mas o ladrão, ó Deus, quer nos roubar. Ó Senhor, derrote Ele nas nossas vidas nesta noite. Todo espírito de confusão, toda ação, ó Deus, do maligno em roubar a semente, ó Deus, tudo aquilo que perturba a nossa alma, inquieta a nossa mente nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa repreender no nome de Jesus. Toda ação maligna derrotada. Eu, Deus, que o Senhor possa ganhar os nossos sentidos neste momento. Possamos remir esse tempo. Faça em nós algo extraordinário nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus. Nos viemos aqui, nos reunimos, ó Deus, em torno da Tua palavra, para bendizer o nome do Senhor e para receber de Ti. Dá-nos desta graça, que o Teu Espírito Santo, de maneira muito livre, ó Pai, atue sobre nós desta noite. Nós desejamos, ó Deus, receber do Senhor. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, quebranta o nosso coração.
Quebranta o nosso coração, alarga os nossos entendimentos, ó Deus. Revela os mistérios da palavra ao nosso coração, que o Senhor possa trazer revelação fresca sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Possamos experimentar dessa doce presença e sairmos daqui, ó Deus, resolvidos, decididos a uma vida mais santa, mais reta, mais justa, uma vida, ó Deus, de caminhada no centro da vontade do Senhor. É disso que nós precisamos, é isso que nós buscamos nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. O último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, lá no capítulo 4, 433 anos, possivelmente, antes do ministério de João Batista, diz assim: pois eis que vem dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Eis que eu enviarei o profeta. E aí, no texto de Mateus que nós lemos, naqueles dias apareceu João Batista no mesmo espírito de Elias. Vestes estranhas, costumes estranhos, no deserto, uma pregação dura, uma pregação sobre arrependimento, a mudança de vida. Ele não falava ao coração das pessoas aquilo que eles gostariam de ouvir. Ele não dava o recado daqueles que têm dado nos nossos dias, que só trabalha a questão existencialista da vida, a questão humanista, a realidade presente apenas, mas ele começa a falar sobre um reino que está chegando. Não é resposta apenas do que come, do que bebe, do que se veste. Não apenas de um reino terreno, temporal, mas ele começa a trazer uma mensagem de quebrantamento. É impossível receber o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no estado de rebelião, de soberba, de perversidade, numa caminhada de trevas. Então se levanta alguém para anunciar a Basileia de Deus. Amados, no Antigo Testamento o reino se revelava de maneira de batalhas físicas, carnais, eram guerras, eram batalhas, e o povo de Israel precisava aniquilar inimigos terríveis, amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, filisteus, babilônicos, assírios, sírios. Grandes impérios foram levantados, mas todos foram ruindo um a um. Muitas vezes Deus disciplinou o seu povo, mas através da semente do seu povo, Ele vinha comunicando a chegada de um principado, de um reinado, de um rei que chegaria. Então aparece entre estes, depois de 430 anos, de total silêncio profético, levanta-se uma voz no deserto. E você imagina a secura espiritual daquele povo, a fome de Deus era muito grande, a ponto de multidões irem atrás
de uma voz que clamava no deserto. Amado, se você tiver uma palavra de esperança, uma palavra de Deus, não importa onde você vai estar, Deus leva os seus ouvintes até você. A maior propaganda, o maior marketing do crente é uma vida quebrantada. É uma vida aos pés da cruz. A sua mensagem não precisa falar algo bonito aos ouvidos. Ela precisa falar aquilo que Deus está dizendo. Se é a mensagem de Deus, o povo de Deus vai querer ouvir. Tem gente que vai sentir coceira, mas tem gente que vai atravessar oceanos para receber a palavra da verdade. No deserto havia multidões. Amados, o reino de Deus é o tema central do Novo Testamento, mas também foi no Antigo Testamento. O que mudou foi somente a gestão. O reino de Deus, ele era interpretado totalmente pela lei no Antigo Testamento. Agora, o pré-anúncio do reino é através da boa notícia do Evangelho. É através do Evangelho. Sempre foi graça. E esse é o tema central e também do Novo Testamento. É nessa perspectiva que Deus levantou esse último e grande profeta, chamado de o maior dos profetas nascido de uma mulher, João Batista. Porque ele faz uma transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele vem preparando a chegada, ele vem dando a notícia, o evento vem aí. Algo extraordinário vai acontecer nos próximos dias. É um arauto de Deus. É uma voz profética falando sobre tempos extraordinários e que as pessoas precisavam estar apercebidas, por isso precisavam colocar em dia as suas vidas. Como nos dias do profeta, do rei Ezequias, quando o Senhor levanta o profeta Isaías para dizer: põe em ordem a sua casa, você vai morrer, cara. A casa do rei estava uma bagunça. Mas de um dia para o outro, a eternidade era mais importante do que a temporalidade. E ele passou a cuidar de coisas mais importantes, das coisas eternas. Por um milagre na sua oração, Deus ouviu, deu-lhe mais 15 anos, e foram 15 anos de grandes reformas, de grandes concertos na sua vida. Não sabemos quanto tempo nós temos, mas a mensagem continua sendo a mesma. Põe ordem na tua vida. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. João o Batista vem preparar então a chegada do Messias. E ele começa a chamar multidões sedentas a arrependerem-se e a voltar os seus olhos para o rei que nasceu. O que o Novo Testamento fala para nós sobre o reino de Deus? Nós falamos um pouco sobre o Antigo Testamento na semana passada. Primeiro, o que é e o que não é o reino de Deus. Como que as Escrituras do Novo Testamento vão nos mostrar o que de fato é e o que não é o reino de Deus. Porque é atrás dessas coisas que se decide que caminho você está. O reino não está, primeiro, alicerçado em pilares instáveis, em pilares transitórios, superficiais e dependentes, mas a sua esfera é muito mais elevada, é espiritual, é moral, é ética e é eterna. Essa é a pegada do reino de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele diz o que não é e o que é o reino de Deus. Ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Isso não é reino. Tem gente comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento, até que o dilúvio vai levar. Foi assim no passado. Será assim
na vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, até que veio e arrebatou. Foram tomados. Mas diz que o reino de Deus é justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. É uma outra esfera. Tem gente querendo fazer da igreja um clube. Se tem comida, o povo vem. Qual é a sua motivação para servir a Deus, meu irmão? São coisas transitórias, passageiras, superficiais, por mais boas que pareçam. O que está por trás disso? Quando nós buscamos a Deus apenas por coisas que rapidamente se vão, coisas que os ladrões escavam e roubam. E quando ele utiliza comida e bebida é porque é o seguinte, às vezes nós nem lembramos o que comemos no café da manhã ou no almoço, quando chega de noite. Já passou. E quando você tem fome, você não lembra do que passou, você pensa no que virá. Você começa a pensar no cardápio. Mas é algo insaciável, porque você se alimenta, mas você precisa de novo. É apenas matéria. É apenas superficial. É tão passageiro. Mas o reino de Deus não é essas coisas. Não está ligado a isso. Mas é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E tem muita gente que tem 20, 30 anos de igreja e só é comida e bebida. Não tem alegria do Espírito Santo, não tem paz e nem justiça. Está ligado a um reino que não é o reino de Deus ainda. O que o move ainda não é o reino de Deus. Em 1 Coríntios 4:20, Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus consiste não em palavras, olha que palavra forte, mas em poder. Muitos de nós temos vivido uma vida muito fraca, rala, sem propósito, uma vida sem poder. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, este é o reino de poder pelo qual nós temos que andar nele. É nisto, diz o apóstolo Paulo, que consiste o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? É o lugar da justiça, é o lugar da paz, é o lugar onde o Espírito Santo move com poder. É um outro mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo, sabendo que os dias são maus. E não nos embriagar com esse mundo, mas ele fala que nós precisamos nos encher do Espírito. Para que o fruto do Espírito seja tão evidente, ele transcenda em todos os nossos relacionamentos. Nós não podemos ser seres alienados ao poder e à ação do Espírito de Deus, mas totalmente embriagados, encharcados pelo poder do Espírito. Essa é a esfera de ação. Porque nas guerras e nas batalhas que nós estamos travando, nós não lutamos contra carne nem sangue. É batalhas espirituais. É contra principados, potestades. É uma batalha de cabeças, de impérios, de reinos. E não se pode guerrear em reinos espirituais com armas e com alimentos da carne. Então, primeiro, o Novo Testamento revela o que é e o que não é o reino de Deus. Segundo, ele fala da preparação para a chegada do reino. Pastor, o reino chegou? Podemos dizer que ele está chegando a cada dia. Ele não parou de chegar. O reino de Deus, ele não foi consumado, mas ele vem sendo instalado dia a dia
através da habitação do Espírito Santo na vida de cada eleito, salvo, regenerado, transformado, justificado pelo Senhor. Depois de 430 anos, surge um homem estranho, desenvolvendo um ministério no deserto. Deus envia multidões, e a mensagem dele é esta: arrependei-vos, porque está próximo, está chegando o reino de Deus. João Batista tinha informações privilegiadas dos céus, mas ele resolveu compartilhar. Esse era o ministério dele. O reino de Deus está chegando. Mas com a prisão de João Batista, depois de vencer a tentação, então Jesus começa agora a dar forma a esse reino, a trazer o reino. Lá em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. No capítulo 4, verso 17, essa tônica é a tônica da pregação de Jesus, a mesma que João Batista pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Há uma preparação. João construiu a estrada para a chegada do Messias. Mas até o Messias se revelar, ele está falando também sobre a chegada do reino de Deus. Terceiro, a chegada do reino. Anos mais tarde, João Batista já tinha preparado o caminho para a chegada, já tinha batizado muita gente, inclusive batizado o Senhor Jesus, identificado, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O rei já chegou. E ele veio para instalar seu reino. Capítulo 11 de Mateus. João Batista quer saber se ele estava certo sobre a mensagem dele ou não. E ele manda, capítulo 11 de Mateus, verso 2 a 6. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, ou do Messias, mandou os seus discípulos perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Vamos ler junto, verso 5? Os cegos, os coxos, os surdos ouvem, os pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista quer saber: é este? E Jesus vai dizer assim: o poder chegou até vós. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando, e o reino de Deus está avançando. Em Mateus 12, 28, Jesus revela que esse poder do reino chegou. E ele diz o seguinte: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Certamente. É natural que este reino não foi instalado de maneira plena. Vai acontecer. Mas ele começa a falar o seguinte: a primeira nave de verificação do solo já pousou. O primeiro marco já foi fixado, de posse. E ele é um madeiro cravado no Calvário. É a cruz.
é um marco de que um reino estava chegando, estava sendo demarcado, um território sendo demarcado. Em Lucas 8:1 diz assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho agora do reino de Deus. Não anunciando mais que o reino estava próximo, mas anunciando a boa notícia de que o reino de Deus está entre vós. E as pessoas começam agora a caminhar. Cadê o reino? Cadê o rei glorioso? Afinal de contas, Herodes tentou liquidar um bebê quando nascido, porque ele recebeu uma notícia que de Belém estava nascendo alguém que seria rei. Uma profecia bíblica estava se cumprindo. Mas ele fracassou. O rei continuava vivo. Mas o rei ainda não tinha desbaratado os reinos terrenos deste mundo. Então começa o reino a tomar posse. Capítulo 9 de Lucas, verso 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre quem? Todos os demônios. Todos. Para efetuarem curas. Também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Antes de se tomar um reino, é preciso derrotar as tropas que ali estão. A batalha. Há enfrentamento, mas você vai ver que não é mais batalha física como era no Antigo Testamento. Não são nações. O império não é um império que você consegue medir pelas esferas humanas. Agora a batalha é demônios. É o império invisível, infiltrado, é o parasita. Porque enquanto ele tinha endereço fixo, era só mandar as tropas até lá e desbaratar. Mas não. Ele está espalhado. O império de trevas. Em Lucas 9:11, mas as multidões ao saberem seguiram, acolhendo, falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Lucas 11:20 em diante, ele fala dessa autoridade de rei. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. O valente aqui é o diabo, Satanás. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A chegada do reino, ela se dá quando o império das trevas começa a perder força. O reino invisível foi mapeado, foi identificado. Amado, quando nós estamos num processo de evangelização constante, entramos nas casas das pessoas para falar do amor de Deus, é natural que os demônios se manifestem. Porque foram conhecidos agora. Os inimigos ocultos, infiltrados, os parasitas do império das trevas, se manifestam porque a igreja avançou. E onde eles tinham domínios, onde eles tinham principados e soberanias, ali eles vão perdendo força. Porque o reino de Deus, ele avança e nunca recua, ele só avança. Ele só avança. A chegada do reino. Nós não fazemos demonização em cultos, porque o reino tem que estar lá fora. Aqui é o lugar onde o reino se reúne, mas lá fora é onde o reino
avança. É lá que os grandes confrontos estão acontecendo, onde os relacionamentos acontecem, onde as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, onde o valente precisa ser derrotado dia a dia pelo mais valente que ele, e os despojos tomados. E os despojos da guerra são as pessoas que estavam cativas pelo inimigo, que vão sendo alcançadas pelo reino do amor de Deus. O reino vai tomando forma. Então o Novo Testamento fala também da chegada do reino. Mas também fala da estabilidade deste reino. Assim como no passado, reinos se levantavam, reinos caíam. Hoje nós vivemos neste período, onde impérios se levantam, impérios caem. Primeira Guerra Mundial. Cadê os grandes, ou o grande domínio? Cadê o nazismo? Cadê o domínio de Saddam Hussein? Quantos reis levantaram e caíram nestes últimos séculos? Isso mostra a instabilidade dos seus reinos, reinos passageiros, temporários. Grandes impérios dominaram a Mesopotâmia. Os cananitas, os egípcios, a monarquia de Israel, Império Davídico, Império Babilônico, Salomão, depois Império Sírio, Império Assírio, Império Babilônico, Persa, Medo-Persa. O Senhor Jesus chega na plenitude dos tempos, Império Romano. Se você quiser visitar o Império Romano hoje, você visita somente através dos livros. Ruiu! Mas em Hebreus capítulo 1, versículo 7 e 8, o apóstolo descreve o reinado de Jesus. E aqui ele vai descrever esse reinado da sua eternidade e da sua justiça. E diz assim: ainda quantos os anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E o cetro de equidade é o cetro do seu reino. O seu cetro é de retidão. Não há injustiça no seu reinado. O seu governo é um governo de justiça. De justiça. E diz que o seu trono é para todo sempre. Aquele que um dia se esvaziou da sua glória, para tornar-se um de nós, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, assentou no seu trono, de onde nunca mais deixará. Este é o reino estável. Esta é a estabilidade do reino. É este reino que nós devemos desejar, almejar, amar, clamar por ele. Venha teu reino sobre nós. Deus, passa esses reinos transitórios, injustos. Venha o reino de justiça, o reino da paz, o reino da alegria do Espírito Santo. Venha sobre nós o teu reino. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Qual é o reino? Inabalável. Este é o reino que vem sobre nós. Retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele vai consumir todos os impérios deste mundo. E somente o reino do Filho do seu amor prevalecerá. Prevalecerá.
Também o Novo Testamento, além de falar da estabilidade do reino, ele fala da condição para receber esse reino. Não se recebe o reino de Deus de qualquer maneira. Não é para todo mundo. Não é de qualquer forma. Ele estabeleceu critérios corretos para receber o reino, para estar dentro das bênçãos e das graças do reino de Deus. Em Mateus 19, 24, Jesus afirmou: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é por estar rico que não é capaz de entrar no reino de Deus. É porque o amor da riqueza, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, é o maior de todos os males. A pessoa tem que decidir que reino ele quer fazer parte. Em Mateus 21, 31, Jesus revela que recebemos um reino por graça, e que muitos que se achavam dignos deste reino não vão entrar nele, e muitos que sempre se acharam indignos o receberão por misericórdia, serão recebidos no reino. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Todo aquele que entendeu a sua insignificância, a sua incapacidade, a sua limitação, mas que colocou toda a sua vida e toda a sua confiança em Jesus Cristo de Nazaré, que arrependido dos seus pecados, disse: eu não quero mais andar numa velha vida. Ele deu-lhes poder de serem feitos agora filhos de Deus. Saduceus, fariseus, anciãos, líderes do povo, que tinham uma vida marcada por uma espiritualidade, por uma reverência, foram colocados em xeque no ministério de Jesus, dizendo assim: olha, publicanos e meretrizes vos está acima de vocês, os precedem no reino de Deus. Gente que nasceu de novo, aquele que diz: eu era cego, mas agora vejo. Em Marcos 9, 47 a 48, Jesus fala da condição para a entrada no reino de Deus, de que a corrupção não herdará o reino, o pecado não herdará o reino, que o arrependimento é a única condição para se entrar no reino. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, diz assim: arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Tudo aquilo que nos impede de termos uma vida totalmente dedicada a Deus, são barreiras para a entrada no reino. Quando Jesus estava abençoando as crianças, os discípulos tentavam repreender. Então ele estabeleceu a condição para a entrada no reino. E aí sim ele tomou as crianças como um padrão, como um referencial. E ele estava falando ali, não por ser crianças apenas, mas pela situação de novo nascimento, de uma nova natureza, de um novo coração. E ele diz assim, Marcos 10, 13 a 16, então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus estava falando que todas as crianças vão para o céu? Não. Ele diz mais assim, ó, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. De maneira nenhuma entrará nele. E aí vem um texto clássico que está lá em João capítulo 3. Jesus tem um encontro com um mestre da lei, um dos principais, grande professor de Israel, Nicodemos, que sendo grande professor em Israel,
ainda não havia passado por um novo nascimento, era o maior teólogo do judaísmo, só faltava para ele ser salvo. Sabia tudo sobre salvação, só não conhecia o Salvador ainda. Tem muita gente andando com Bíblia que pesa 15 quilos, vazio de Deus. Irmão, não é o tamanho da sua Bíblia que vai fazer você mais crente, não. É o quanto você ama a palavra de Deus e como você ama o Deus da palavra. É se você de fato nasceu de novo. Então Nicodemos chega e ele não vai de dia para encontrar com Jesus, porque seria uma grande vergonha. Como que o homem da universidade, da lei, o cara com todos os diplomas, que andava não apenas com os seus certificados, mas com a roupa de estudante, não, de mestre, de rabino que era. Como ele poderia, com toda aquela indumentária, encontrar-se com um carpinteiro para tirar dúvidas sobre o seu coração? Como ele poderia dar aula novamente, esse homem? Então ele vai encontrar-se com Jesus às escondidas, de noite, marcou um encontro. E diz lá, João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Bom, esse homem não perguntou nada para Jesus. Olha só o texto como que é. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, em verdade te digo. Ou seja, é verdade. É muita verdade, Nicodemos, que eu vou te dizer. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já viu aquele ditado, o sujeito mudou de pau para cavaco? Nicodemos bajulou Jesus. Jesus não bajulou Nicodemos. Direto ao ponto. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Aí, foi uma pegadinha. A isso, perguntou Nicodemos: como pode um homem sendo velho nascer de novo, voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não é só ver, agora é entrar. Quem não nascer de novo. Qual é a condição para o reino de Deus? É o novo nascimento. Tem muita gente que está dentro da sociedade evangélica mundial, está dentro das igrejas, dos templos, mas está fora do reino. Se relaciona com as pessoas do reino de Deus, mas continua amando e vivendo debaixo do império das trevas. Amam o que o diabo prega. Está dominado pela teologia do diabo, que veio roubar, matar e destruir, pelas mentiras. O seu coração não mudou, ele não nasceu de novo, ele não consegue perdoar, ele não consegue amar Deus sobre todas as coisas, ele ama mais o dinheiro, ele ama mais o trabalho dele, ele acha que tudo que ele tem é por causa do trabalho dele, não foi Deus quem deu. Porque ele se mata trabalhando 8, 10, 12, 15 horas, ele acha que vai sustentar. Ele não aprendeu a depender de Deus. Ele ainda está vivendo, ou ele acha que o império dele não é o mesmo império de Satanás. Amado, se você estiver construindo um império, a quem você está construindo esse império?
Quem não ajunta com Jesus espalha. Quem não é por Ele é contra Ele. Quem não está totalmente encharcado pelo reino de Deus, está totalmente fixado no império das trevas, cego e morto nos seus pecados. Eu falei domingo passado que Deus odeia os isentões. Se existe um muro entre esses dois impérios, saiba que não foi Jesus que construiu esse muro. Foi Satanás para dizer quem está em cima do muro. E na esquerda, lhe pertence. Mas de repente você consegue amar. Eu quero dar um passo com o reino de Deus, mas eu não quero perder os benefícios do reino das trevas. Você precisa decidir que reino você está. Bom, Jesus nesse diálogo com Nicodemos, nós conhecemos o texto, chega um momento que ele lembra Nicodemos, Nicodemos, eu falo de coisas comuns, você não entende. Se eu falar de coisas espirituais, é que você não vai entender mesmo. Aí ele falou assim, deixa eu te explicar, Nicodemos, como uma criança. Você lembra, Nicodemos, quando Moisés levantou, construiu uma serpente de bronze, porque o povo tinha pecado contra Deus, e ele colocou num mastro lá, no deserto, para que se o povo fosse picado pela serpente, por causa dos seus pecados, e se ele olhasse para aquela serpente de bronze, com fé ele era curado. Lembro. Então, Nicodemos, da mesma forma que aquilo foi levantado, importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que coloca toda a sua vida, a sua confiança nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Condição para o reino: arrependimento. Qual é a mensagem inicial do reino? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Tem que nascer de novo para receber esse reino. Então nós podemos falar no sexto aspecto, são as barreiras para receber o reino. Há muitas coisas que nos prendem. E o próprio Senhor Jesus nos deu aqui algumas dicas. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 23. Muitos estão aprisionados em riquezas, ao sucesso, no trabalho ou em qualquer outra coisa que o torna um Deus em sua vida. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus teve que dar ênfase, é porque era importante. Diz mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aí Pedrão começou a dizer: eis que nós tudo deixamos de seguirmos. Você sabe que a gente não tem nada, né? Nós não temos nada. Deixei minha empresa, que era um sucesso. Eu, Tiago e João deixamos a empresa de pesca, que era um sucesso. Inclusive a última pescaria. E Jesus falou assim: não era bem assim não. O dia que eu encontrei vocês lá na praia, você estava lavando as redes, não tinha pegado nada. Mas quando eu entrei na história da empresa de vocês, e mandei lançar a sua rede do outro lado, o negócio começou a dar lucro. E você arrastou o barco para a praia sozinho? Não, eu tive que chamar e veio a turma para ajudar. Encheu 2 barcos de peixe numa pescada.
E eu disse para você, Pedro, vem, segue-me. E o texto termina lá assim, deixando tudo, o seguiram. O negócio não é peixe mais, Pedro. Agora o peixe é homem agora. É o reino. Pedro está lembrando, mas insistiu. Em verdade vos digo que ninguém... Pedro vai dizer assim, olha, versículo 28. Então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O sujeito lembrando de Jesus, não esquece que nós tínhamos uma riqueza, na verdade não tinha nada, mas tudo que tínhamos negamos, né? Deixamos. Tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim ou por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição. E no mundo por vir a vida eterna. Pedro, o que você vai receber aqui, o preço não é bom, porque eu estou te levando para um reino, ainda que você tenha que sofrer por mim aqui, vai valer a pena, vai valer a pena, você ter deixado tudo por mim. Em Lucas 9, 57, diz mais, indo eles afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tenho nada para te dar nesse mundo, filho. Ou seja, não te compro. Eu não vou comprar você para este mundo, para este reino temporário. Eu não vou pagar você bem para você vir me servir. Quem oferece isso é o príncipe deste mundo, que vai dizer para você, olha, tudo isso te darei, se prostrados, me adorares. Mas a Bíblia diz que ele sabe que pequeno tempo lhe resta. Outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa eu primeiro despedidos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tem posto mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amado irmão, o que te impede do reino hoje? Quais que são as barreiras para você servir a Deus? É o dinheiro? São os compromissos que você firmou nas trevas? Aí eu tenho uma aliança com Satanás ainda, eu preciso cumprir ela, né? O salário lá é pesado, pode me perseguir, né? É a família. Jesus estava quebrando todas essas barreiras, dizendo, olha, tudo isso, tudo aquilo que te impede de me seguir, você precisa deixar. Você precisa tomar o meu jugo. Você tem que mudar de rabino hoje. O meu fardo é suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu quero tirar. Venha a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados desses fardos. É hora de você deixar eles. Em Mateus 11, a partir do versículo 11, Jesus afirmou, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmão, não é moleza. Não dá para olhar para trás. Você que se diz parte do reino de Deus, tem que viver agora como alguém do reino. Tem que se esforçar mais. Precisa jejuar mais, tem que jejuar mais. Precisa estudar mais a sério a palavra, sim. Precisa pregar o evangelho, precisa viver com caráter transformado, precisa. Não é de qualquer jeito, há coisas que são barreiras para você servir a Deus.
Se você quer continuar vivendo como cidadão deste mundo, você sabe que é o império das trevas que você vai estar servindo. É necessário uma ruptura. Os judeus não entenderam. Estavam aprisionados às estruturas desse mundo, e eles rejeitaram o reino. E ao rejeitarem o reino, rejeitaram o rei. E olha o que diz lá em Mateus 21, 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A mensagem de João Batista começou o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Praticai frutos, ou praticai aquilo que produza frutos dignos, bons frutos. Se a sua vida no reino não produz bons frutos, ela é tirada. Quando o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, diz assim: voltemos aos gentios, e diz que sacudindo os pés contra os judeus, resolvem agora pregar entre os gentios o evangelho, é porque a oportunidade do reino estava passando para aqueles. E louvado seja Deus, porque atravessou o oceano e veio até nós o evangelho. Um bandeirante, um embaixador, trazendo um reino na terra dos Brasis. O reino de Deus está entre vós. Mas não pode receber esse reino de qualquer maneira. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, Paulo fala das barreiras para herdar o reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, a prática de todas estas coisas impedem o reino de Deus ser instalado em nós. Quando a igreja prega neste mundo condenando o pecado, ela não está condenando o pecador. Esta semana 2 pastores foram perseguidos porque deram, nos seus cultos, pregando, usaram termos que condenam práticas pecaminosas. Houve uma reação assustadora. Pressão total, chapa esquentou. Eu até coloquei o link num grupo de pastores, assim, a chapa está esquentando. Vamos manter o nível, ou seja, continuar pregando a verdade. Porque nós pregamos não o que nós pensamos, mas o que a Bíblia diz. Que estes não herdarão o reino de Deus. Mas nós queremos que eles herdem, então eles precisam deixar. O que roubava, não roube mais. O que matava, não mate mais. O que mentia, não minta mais. Porque você não está mais escravizado no império das trevas. Você foi transportado para um reino. Você precisa viver como súdito deste reino. Em 1 Coríntios 15, 50, Paulo diz mais. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, quem vive na prática mundana do pecado está fora do reino de Deus. Está fora. Amados, nós ouvimos tantas coisas nesses últimos anos, e às vezes a gente gosta de ser enganado. Eu sou presbiteriano, eu sou um pastor reformado, eu sou calvinista, sim. Eu creio na doutrina da eleição, sim. Eu creio que eu sou eleito, sim. Aí tem alguém que diz assim: já que eu sou eleito, posso viver de qualquer maneira, porque uma vez salvo, salvo para sempre.
Esse é o primeiro pensamento de alguém que não vai para o céu. Porque uma vez que eu sou eleito do reino de Deus, eu fui transportado, eu não consigo voltar atrás, eu não vou voltar ao vômito. Eu não vou cuspir na cruz. Eu vou querer saber cada dia como eu posso homenagear o meu Senhor pela minha vida. E quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem, mestre, ensina-nos a orar. Vocês vão orar assim: Pai nosso, que estás nos céus. Não esqueçam que tem um Pai que está no céu, que comanda as coisas, imparcial, poderoso, todo poderoso. É a Ele, é na sala dele que você está entrando. Você está sentando na mesa dele agora para a conversa. Diz assim: santificado seja o teu nome. Oração perigosa, você está dizendo: Deus, que a minha vida como eleito do Senhor, jamais surge o nome do Senhor por aí. É lamentável quando alguém que diz que nasceu de novo, envergonha o nome de Cristo no comércio, nas suas práticas, nos seus relacionamentos aí fora. É lamentável alguém dizer, e diz que é servo de Jesus. Eu imagino o assombro dos anjos dizendo assim: caramba, ele não sabe o que Jesus fez por ele. Ele está cuspindo na cruz. Melhor pegar uma pedra de moinho, né? Amarrar e se lançado. É um escândalo. Ele está fazendo outros tropeçarem. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 19, Paulo dá uma lista de obras que são barreiras para herdar o reino de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas, porque as obras da carne não herdarão o reino de Deus. São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque elas envergonham o reino de Deus. Em Efésios 5, Paulo fala de quem não herdará o reino de Deus. Versículo 5, sabei pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E eu quero encerrar com o sétimo aspecto, que é o estilo de vida do reino de Deus. Tem um jeito diferente de você viver, meu irmão. Um jeito superlativo. Um jeito de um cidadão transportado das trevas para a luz. De alguém que entendeu tudo que Cristo fez por ele. E por profunda gratidão, devoção, amor a Deus, quer fazer de cada gesto, de cada palavra, de cada pegada sua, cada pisada sua, algo que glorifica a Deus. Você mudou. Afinal de contas, você foi transportado do império das trevas e foi conduzido para o reino da luz. Estilo de vida do reino de Deus. Esse reino estabelece uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, algo que dita as prioridades que você tem agora. E é totalmente diferente do mundo, é totalmente oposto do mundo, é oposto ao império das trevas, porque esse é um reino de luz, e onde a luz chega, as trevas se dissipam. Primeiro no nosso coração, depois, embaixadores da luz, onde nós vamos pisando, o reino de Deus vai avançando, as trevas vão se dissipando. Se você chegou na sua empresa e o ambiente não mudou, é porque você está nas trevas ainda, irmão.
Está faltando luz aí. Seu ambiente continua ruim. Porque é natural que a sua vida vai incomodar as pessoas. O pecado vai fazer mal para eles agora. E se antes eles não percebiam as besteiras que eles falavam e o que eles faziam, agora com a sua vida eles vão perceber, porque a glória de Cristo refletido na sua vida vai jogar sobre a vida deles. E o sujeito vai começar a ver o quão pecador ele é. Ele vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes antes de falar um palavrão perto de você. Antes de mostrar uma foto pornográfica, um vídeo que denigre alguém. Antes de te ofertar uma oportunidade das trevas para desviar uns centavos ou uns milhões. Com fulano não dá certo. Ele não topa os negocinhos deste mundo. A política não corrompe ninguém. Só dá oportunidade para revelar os demônios, os corruptos. Só oportunidade, visibilidade. É possível ser Daniel, cheio de Deus, na balcheirosa, podre Babilônia. É possível ser Ananias, Azarias e Misael. Não se dobrar diante daquela imagem de escultura. É possível não se contaminar com as finas iguarias do príncipe deste mundo, que te oferta o que você pode comer, beber e vestir. Tudo transitório e passageiro. É possível. Em Mateus 6,33, quando Jesus fala sobre a vida dos ímpios, porque os eleitos de Deus, o povo de Deus, não pode viver assim. Quem vive preocupado com o que vai beber, comer e vestir. Jesus fala assim, olha, olhem para as aves dos céus, não plantam, não colhem, não ajuntem celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Olhai para os lírios do campo, não tecem nem fiam, contudo nem Salomão, com todo o seu dinheiro, glória, fama, conseguiu se vestir como qualquer deles. Se o Senhor veste as aves, sustenta as aves e veste as ervas do campo, assim, por que não vai fazer isso com vocês? São os gentios, são as pessoas que não amam, não temem a Deus, não conhecem a Deus, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, é que vivem atrás dessas coisas. Vocês não são assim. Olha o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro, essa é a prioridade sua, meu irmão. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, fica tranquilo, Deus vai acrescentar. A prioridade sua mudou. Jesus está aqui nos ensinando a termos atitudes corretas como cidadãos do reino. Em Mateus 6,10, ensinando os discípulos a orar, mais uma vez a oração do Senhor. Ele estabelece a vontade de Deus na nossa vida. E esta é a oração, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes clamamos, venha o teu reino sobre o Anderson. Venha o teu reino sobre o Ed. Não. Venha o teu reino sobre mim, Senhor. Um reino que muda tudo, que muda a minha mente, que muda os meus lábios, que muda o meu coração, que muda aquilo que eu faço, as minhas mãos, que muda as minhas pegadas, onde eu vou pisar agora. Tem lugares que eu não vou, porque Jesus não vai lá. Não vou. Mudou tudo. É a vontade dele. É por isso que antes de eu tomar uma decisão, eu consulto para saber se ele concorda ou não. E se ele disser que não concorda, não importa o que o mundo vai me oferecer, importa obedecer a Deus. Meu estilo de vida é esse hoje.
Quem dita é Ele. É o rei que dita o ritmo do reino. Em Tessalonicenses 2,12, Paulo fala do que o reino exige. 1 Tessalonicenses 2,12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O reino tem uma maneira digna de viver. Você não pode esquecer, meu irmão, a que rei você serve. Basileia, o reino de Deus entre nós. O reino de Deus em nós. O reino de Deus através de nós. Que Deus te dê uma semana abençoada, meu irmão. Que o seu colega de trabalho, que as pessoas na sua família, ou com quem você estiver essa semana, possa receber a luz do reino através da sua vida, a influência do reino, possa perceber de maneira palpável o reino de Deus. Você possa dizer, o reino de Deus é chegado entre vós. Quando reunir a sua família, lá você estará. O reino de Deus estará lá. Então quem tem que brilhar é o rei de Deus. É o rei de Deus na sua vida. É Jesus na sua vida. As pessoas vão perceber. Vão ver a glória de Cristo em você. Tudo muda se você mudar. Se o reino de Deus estiver em você, também nós te damos graças, porque algo maravilhoso aconteceu. Quando o Senhor nos amou de tal maneira, não havia, ó Deus, esse planeta, este universo feito. O Senhor fez tudo isso pela palavra do seu poder. O Senhor construiu, ó Deus, a terra. O Senhor deu a sua forma e fez nela, Deus, germinar, brotar, surgir todas as coisas pela palavra do seu poder. Era linda. E como coroa da tua criação, o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor colocou sobre nós, soprou o teu fôlego de vida. Nos tornamos alma vivente. Andávamos no jardim, o Senhor nos deu, ó Deus, autoridade para governar o jardim, dar nome às coisas, aos animais. Mas um dia, ó Deus, desobedecemos ali, ó Pai, a tua ordem. E fomos expulsos por causa do nosso pecado do reino, que estava lindo, um paraíso. Lançados, ó Deus, e debaixo, ó Deus, da própria sorte, ó Deus, condenados pelos nossos muitos pecados. E de abismo em abismo, de trevas em trevas fomos caminhando, mas o Senhor nos deixou uma promessa de que um dia enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. De que o reino de Deus voltaria, tomaria forma. E de que nesse tempo o Senhor ia, ó Deus, trazendo para o reino, por uma batalha espiritual, ó Pai, o valente sendo derrotado pelo mais valente, o leão da tribo de Judá. O cordeiro venceu. E dia a dia, ó Deus, o reino foi chegando. Houve a plenitude. Houve, ó Deus, o pagamento, ó Deus, para a compra deste reino, o estabelecimento deste reino, a escritura deste reino na cruz do Calvário. E então, ó Deus, recebemos, ó Pai, agora a herança deste reino. Fomos feitos, ó Deus, herdeiros. E então, ó Deus, recebemos também um novo jeito de viver, um novo estilo de vida. Dá-nos graça para vivermos, ó Deus, como filhos do Rei. Pai, dá-nos graça, nos ensina dia a dia pela Tua palavra, pela ministração do Teu Espírito Santo. Possamos viver, ó Deus, como de fato somos.
Possamos nos ver como o Senhor nos vê, como príncipes deste reino, como princesas deste reino, como uma nação de sacerdotes, ó Deus, em nome de Jesus. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de ver o reino do Senhor e de viver já este reino aqui. Abençoe teu povo, que seja uma semana de grande expressão do reino, de avanço do reino, de comunicação do reino, de anúncio do reino do Senhor, de vida no reino, em nome de Jesus. Abençoe as famílias, abençoe os casamentos, abençoe os filhos, ó Deus, abençoe, ó Pai, o trabalho, o sustento, abençoe a saúde do teu povo, abençoe, ó Deus, a espiritualidade, que o povo possa buscar o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor possa encher o nosso coração, ó Deus, da alegria do Teu Espírito, a nossa vida de justiça e de paz. E assim nós possamos viver para Teu louvor e Tua glória. Amado irmão, ide em paz, que o Senhor Jesus vá à tua frente, lhe dando clara direção, que você possa olhar sempre para o Rei, e onde Ele pisa, você pisa, o que Ele faz, você faz. Que o Senhor Jesus vá ao teu lado, para levantar você todas as vezes que você tropeçar, todas as vezes que você não agir como um verdadeiro súdito desse reino, que Ele possa te encorajar em todas as vezes que você fraquejar. Que você possa saber que o Senhor Jesus também vai atrás de ti, te livrando de todo dardo inflamado do império das trevas, toda astúcia do maligno, todo ataque de Satanás, que Ele seja teu escudo. Que o Senhor Jesus vá acima de ti. Assim está o seu trono, assim está a vontade dEle, assim está o reinado. Os pensamentos e os caminhos do Senhor mais altos do que os seus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Que o Senhor Jesus vai dentro de ti. Que o reino de Deus tome forma na sua vida. Já não é você mais, é o reino de Deus através de você. E tudo que você tem recebido, é isso que você vai dar. Você será uma fonte a jorrar o reino de Deus onde você estiver. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a consolação, a unção e o poder do Espírito repouse sobre nós, o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Boa semana, em nome de Jesus.